Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Faltam 3 minutinhos para as 7 horas e eu entrei um pouquinho antes para falar do currículo da nossa convidada de hoje, a doutora Graziela. São 20 anos de experiência em direito securitário. Anotei aqui, porque o currículo da mulher é grande. MBA em seguros, extensão universitária em direito securitário e ressecuritário, vice-presidente da Comissão de Direitos Securitários da terceira subseção da OAB. Resumi ainda, tá? Porque tinha muito mais coisa. E aí eu falei, deixa eu entrar um pouquinho antes, porque o currículo dela é extenso. Inclusive ela já entrou aqui, já me chamou e é uma honra. Vamos ver. Já coloquei ela aqui, deve aparecer alguns minutos. Boa noite, gente. Vocês me escutam bem, tá? Se não tiver algum problema de som, me avisem, por favor. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Desconectou meu fone aqui, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo conectar de novo. Tá joia. Acho que ela travou ou caiu. O meu tá distante ou dela? Não, tá bom, é que o meu não tá funcionando, o meu fone. Não, o mas seu eu tô te ouvindo. Você tá me Eu ouvindo? tô te ouvindo perfeitamente. Eu vou fazer sem fone, então. Então, vamos sem fone. E o meu tá bom? O meu som tá bom? Tá ótimo. Dúvida, Tá bom? ótimo. Então Tá tá ótimo. bom. Primeiro Só quero não te liga esse agradecer. cachorro. Não. Esse cachorro latir, porque com fone fica mais difícil o eco, né? Não. Acaba. Mas tranquilo, é que nem aqui. Aqui eu tô em Guarulhos, então é avião passando direto. Mas não dá para ficar com a porta fechada com esse calor. O pessoal tá falando que o meu som tá um pouco baixo. Peraí, deixa eu tentar aumentar aqui no celular. Peraí, gente. Vê se agora melhorou. Para mim tá ótimo. O da Graziela tá melhor do que a Neila. Então acho que eu vou desligar o meu também. Peraí. Isso. Aí vocês não ligam se ouvir barulho de cachorro ou de carro aqui passando na rua. Agora o trem não desliga. Agora ficou mudo para mim. Voltei. Voltou. Agora eu não tô te ouvindo. Agora eu vou aumentar no celular. Vamos ver. Deu? Eu tô te ouvindo normal. Para mim então tá ótimo. O fone não desligava. Eu tive que desconectar o Bluetooth, porque o fone não estava desligando. Essas coisas acontecem no ao vivo. Falando que melhorou. Olha lá, agora sim, melhorou. Essas coisas acontecem no ao vivo, não tem jeito. Eu sempre falo, eu apanho bastante com live. Eu entrei agora, eu não estava achando a opção de entrar ao vivo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui lá, tinha a atualização do Instagram. Aí atualizei rapidinho. Primeiro quero te agradecer, né, pela participação. Fazia muito tempo que eu queria falar sobre esse tema aqui. Aí eu fui caçar lá no LinkedIn, né? Aí achei você. Aí quando eu olhei, você me seguia. Eu falei, gente do céu, como que essa mulher me seguia? E eu nunca percebi. É que todo mundo que me segue eu vou seguindo também. A hora que vocês olham lá, eu tenho quase que o número de seguidores é igual o que eu sigo, porque eu também sigo todo mundo. E tem bastante corretores ali me seguindo, então é uma troca bem legal. Gente, ó, quem tá aqui na live, aproveita, encaminha, né, pro pessoal aí, pros colegas corretores. Esse tema é muito importante. E olha, que engraçado, né? Veja só como terminou o meu dia. Com uma notícia de uma negativa de sinistro, numa apólice de frota, porque quem dirigia o carro era um condutor de 24 anos. Mas a apólice não tem perfil. Nossa, Aí eu falei, gente, não. Aí eu falei, peraí, tem alguma coisa estranha nisso. Aí você liga na central da seguradora e o pessoal lá não tem informação.
reclamação, sabe? Aí você tem que abrir uma reclamação para o analista, aí você vai falar com o gerente de seguradora, me passa um e-mail. Então, são essas E é coisas. justamente isso, aproveitando esse gancho, Neila, assim, justamente isso. Isso tem que estar escrito na policy, ou nas condições gerais. Se não tiver escrito, isso daí você consegue reverter na justiça, tá? Então, assim, aí vai pró-consumidor. Então, tem que estar muito bem escrito e visível para o consumidor, que ele possa ler e entender o porquê que está sendo negada aquela indenização. Exato. E aí é que tá, assim, você tá há 20 anos, né, no mercado, você trabalha independente e aí você tá mais voltada pro consumidor ou para a seguradora? Explica um pouquinho pra gente, assim, do seu trabalho. Eu trabalhei 15 anos para seguradoras, Tá. eu fazia defesa de seguradoras e muitas defesas de segurados em acidente de trânsito. Tá. Então, eu trabalhava para seguradora e também tinha bastante defesa de segurado em defesa de trânsito, né, em acidente de trânsito. E depois, lá para 2017, eu quis essa carreira solo, fiquei independente e hoje, desde 2017, eu trabalho para o consumidor, né? E para os corretores também. Show. Eu dou consultoria jurídica para corretores, tenho bastante consulta na questão na hora de fechar um seguro. Uhum. Então, hoje eu estou assim, a favor do consumidor e auxiliando aí os corretores de seguros. Exatamente, porque eu sempre falo assim, a gente é parceiro da seguradora, mas o nosso trabalho é defender o segurado. Então, se o segurado está correto, né, ou se a seguradora não é clara numa condição, eu tenho uma coisa aqui que eu vou brigar até o fim, cara. E eu sou extremamente chata. E eu falei para você, eu sou curiosa, eu adoro esse tema. Eu adoro o tema direito securitário, eu adoro o tema defesa do consumidor. Eu tenho um livro aqui de jurisprudência em relação a seguro. Eu assino, né? Assim, eu não tenho conhecimento nenhum de direito, mas eu assino um site lá que traz algumas jurisprudências, né, de seguro, porque eu sou muito curiosa e eu sempre vou fazer de tudo, assim, eu sempre faço de tudo para defender o meu cliente se ele está correto ou se a seguradora está sendo abusiva, né, numa situação aí de uma negativa de sinistro. Então, eu adoro esse tema, eu gosto muito mesmo. Eu sou muito apaixonada pelo contrato de seguro, porque a gente não tem essa matéria na faculdade de Direito. Tá? A gente tem contratos e alguns contratos mais populares, né? Contrato de locação, alguns outros contratos. Então, assim, a gente não tem especificamente a questão do contrato. Tem os artigos do Código Civil, mas passa pela faculdade de uma forma muito sucinta. Tá. E quando a gente começa a ver, é muito mais do que está no Código Civil. Né? Quando você começa a estudar o seguro, tem diversos seguros que as pessoas nem imaginam que existam esses seguros. Então, às vezes eu converso com alguns advogados sobre o seguro garantia judicial, eles não fazem nem ideia de como funciona esse produto. Então, assim, é apaixonante porque é muito escasso o conhecimento dentro da área do direito. Sim. Então, eu também vejo que os melhores advogados hoje no mercado trabalham para seguradoras, os grandes doutrinadores, que eu sou fã e que eu compro livro, que eu estudo, praticamente todos trabalham para seguradoras. Então, eu também vejo que essa carência para o consumidor, e também eu vejo que o corretor também se sente carente, porque ele tem muita parte técnica, mas ele não tem o jurídico, ele não sabe o que o judiciário está pensando sobre aquilo. Né? Então, acho que é isso que envolve mais na área de seguro. Eu acho que essa é a grande dor do corretor, porque, assim, a gente, por mais que a gente faça tudo correto, sempre quando tem um sinistro, sempre dá aquele friozinho na espinha, você fala assim, ai, será que vai dar certo? E aí, quando você recebe já uma informação, por exemplo, análise administrativa, pronto. Até que aquela análise não finalize, a gente não dorme, né? Essa que é a verdade. E muitas vezes eu acho que falta para o corretor, talvez, essa orientação. Até mesmo, por exemplo, como agir, como orientar o segurado, porque tem aquela questão invasiva, né, do segurado receber alguém em casa e aquele monte de pergunta, às vezes até induzindo a pessoa a uma resposta que talvez, sob pressão, ela não daria daquela forma. E
qual que é, assim, juridicamente? Porque, por outro lado, eu percebo que as companhias estão cada vez mais, como que eu posso dizer? Não é criteriosa, eu acho que elas estão mais até tranquilas em relação a essa questão. E muita coisa eu vejo que a seguradora faz vista grossa, né? Vamos falar o português bem claro, faz vista grossa. A gente percebe, por exemplo, sinistro de furto. A gente percebe algumas seguradoras já nem pedindo mais CNH de quem parou o carro. Porque a gente sabe que, juridicamente, ela não pode negar. Mesmo que o cara esteja com a carteira vencida, cassada, não tem habilitação, a gente sabe que, juridicamente, não pode. Então, a gente já percebe que algumas seguradoras estão deixando algumas questões de lado. Porém, tem algumas outras que, né, fica caçando aquele pelinho em ovo. Né? Você percebe isso? Que assim, houve uma evolução, até para as seguradoras e para o judiciário. O judiciário, até pouco tempo, quase não entendia o contrato de seguros. Hoje ele entende. Tá. Hoje ele entende como funciona o mutualismo. Tá. Por que a seguradora ela defende o mutualismo? Então, essa visão do judiciário mudou, eles estão muito mais atentos à finalidade do contrato de seguros. E também para as seguradoras, ela também teve essa evolução de tanto vir sentenças e acórdãos, jurisprudências contra ela foi se moldando e se adequando. Né? Tá. Então, por exemplo, existe uma súmula do STJ que diz que para você, antes de negar a indenização por atraso de pagamento do prêmio, você tem que notificar o segurado. Então, a seguradora tem que notificar, notificou, não pagou, aí se acontecer o sinistro, ela pode negar. Então, ela já foi se adequando e ela verificou os processos que tinham, que não houve essa notificação, ela já foi fazendo acordo. Porque existe um mito que a seguradora não faz acordo. Isso não é verdade, ela faz acordo. Né? Então, é um mito que existe, falar a seguradora ganha muito dinheiro, mas assim, a seguradora ela tem, por obrigação legal, zelar pelo fundo mutual, que pertence a todos os segurados. Né? Então, isso é muito importante. O judiciário também tem se atentado ao contrato de seguro, seus princípios. Então, hoje está tendo essa evolução tanto por parte da seguradora, do judiciário, né? Esse compartilhamento aí de informações. Que é muito legal importante. Esse ponto que você tocou do cancelamento, porque tem muito corretor ainda que é resistente a informar o e-mail do segurado na proposta. As seguradoras já falaram, não, tem que ser o e-mail do segurado. Tem seguradora que na hora que você vai transmitir, ela ainda abre lá um pop-upzinho, se é o celular do segurado, se é o e-mail do segurado. E tem corretor que fala assim, eu não vou colocar o e-mail do segurado, porque a seguradora vai roubar o meu cliente. Eu já escutei muito corretor falar isso. E eu sempre falo, gente, isso é um respaldo para você. Porque se você não fizer esse trabalho de avisar o cliente que ele está com parcela em atraso, é obrigação da seguradora fazer. Ele acaba assumindo essa responsabilidade. Então, assim, a seguradora ela precisa ter o e-mail do segurado justamente para notificar. Se ela não notifica o segurado, ela vai notificar o corretor. E aí é o corretor obrigado a notificar o segurado. Exato. Então, ele acaba assumindo essa responsabilidade. Exato. E aí, se o corretor não passou essa notificação para o segurado e houver a negativa, aí ele pode responder, né, civilmente pela responsabilidade civil do corretor de seguros. Então, assim, é algo que também tem que ser pensado. É melhor você deixar o segurado. Sim, né? Exatamente. É o que eu sempre falo, assim, eu sempre alerto, porque tem gente que sempre vem com essa questão, não vou passar porque a seguradora vai roubar o cliente. Gente, assim, nunca aconteceu comigo. Eu tenho 22 anos de seguro, nunca aconteceu da seguradora querer roubar meu cliente. Então, a partir do momento que eu percebi que ela tinha essa obrigação, eu falei, quer saber? Embora a gente faça esse trabalho aqui semanalmente, até mesmo para evitar um cancelamento, eu não vou segurar essa responsabilidade para mim, né? Então, passo para a seguradora. Agora, o que você percebe em relação a essas negativas? Quais são as negativas, assim, ainda que são as mais presentes, assim, que a seguradora ainda tem propriedade para fazer? Porque a gente também percebe o quê? O tamanho da apólice foi diminuindo. O segurado hoje recebe uma apólice bem resumida, que ele
mal sabe ali as coberturas, não recebe condições gerais. E aí eu também fico pensando nessa questão. Porque assim, a gente informa, só que muitas vezes o segurado só escuta aquilo que ele quer escutar naquela hora lá, que basicamente é o preço, na realidade. Mas, olha, está mudando, porque assim, o consumidor, antes, ele é hipossuficiente, que a gente fala. Então, tanto que em questão de prova, judicialmente é invertida a prova, quem tem que produzir prova é a seguradora. Mas está mudando também essa questão no judiciário do consumidor buscar a informação. Então, se a seguradora, ela manda um e-mail com a apólice, e lá na apólice, por exemplo, está escrito que menor de 23 anos não pode dirigir o veículo, em negrito, e alguém menor de 23 acaba conduzindo, causa acidente, ela vai negar, e o judiciário está mantendo essa negativa. Tá, por quê? entendi. Porque quando chega a apólice na sua residência, seja pelo correio, seja por e-mail, que hoje também é tudo digital por e-mail, precisa abrir, precisa ler, precisa entender, e na dúvida perguntar para o corretor. Não fique na dúvida, tá? Porque se tiver escrito lá em negrito e que qualquer pessoa consiga entender o que está escrito lá, aí é difícil reverter a justiça. Legal. Porque buscar informação, se a seguradora ela tem o dever de informar. Tá. Se ela informou, aí não tem como alegar ignorância, né? Falar, eu não sabia, mas eu mandei a apólice, tá lá, tá escrito. Né? Porque eu acho que muitos processos, né, os segurados ganhavam antigamente por essa questão da ignorância. Eu não entendo, eu não entendo de seguro, eu não tenho obrigação de entender. Até hoje, às vezes eu pelo menos, eu já corto, mas ainda existe muito aquela coisa, faz no nome do meu pai, né? Isso é base. Faz no nome... depois se a justiça negar, se a seguradora negar, eu corro atrás, né? Como se fosse fácil, e não é. E a gente também sabe que é um processo moroso também, né? Hoje tem muitas negativas sendo mantidas pelo judiciário. Se a seguradora, ela informou, se estava lá na pólice, em negrito, e que dê para entender, não tem dúvida do que está escrito ali, ela mantém a negativa. E aí, só para a gente fazer uma ordem cronológica aqui, o que acontece? Primeiro começa com o questionário, né? Então a seguradora ela vai fazer o questionário da proposta de seguro. Esse momento é muito importante. Aí é fundamental o corretor de seguros, porque quando o consumidor ele vai preencher aquela proposta, ele tem que saber o que está escrito lá, entender e responder com veracidade, com verdade. Então qualquer dúvida tem que falar com o corretor tem que acompanhar esse questionário. Porque uma vez enviado esse questionário para a seguradora, ela vai fazer a análise e vai avaliar o risco e fazer a taxação de prêmio. Né? Então, ela tem que avaliar esse risco. Tem uma frase do Dr. Walter Polido que ele fala assim que o seguro ele tem que ser útil para quem contrata. E como que você vai contratar um seguro útil? Com um corretor de seguros. É isso que o corretor tem que trabalhar. Fala, olha, só eu tenho a capacidade técnica de avaliar o risco e te fornecer a melhor apólice. Não vá querer fechar nos sites da vida de banco. Porque você não sabe o que é responsabilidade civil facultativa, você não sabe o que é dano moral, você não sabe o que é dano corporal, não vai se aventurar. Quem vai sentar ali e conversar com o consumidor e fazer a avaliação de risco é o corretor de seguros. Então, isso é muito importante. Então, o seguro ele tem que ser útil. Se, por exemplo, acontece um sinistro, você vai utilizar o seu seguro e o seu seguro não cobre, ou cobre um valor bem menor do risco, para que adianta fazer o seguro? Não adianta. E aí, o que acontece? As seguradoras, elas fazem o seguro automóvel na cláusula perfil. Então, ela vai analisar o perfil daquele questionário. O que ela vai olhar? Quem que é o principal condutor do veículo? Quem que conduz? É o pai? É o filho? É a esposa? E aí também vem uma grandes negativas das seguradoras, porque diz que é o pai que conduz, e aí depois vem o filho menor de 23, de 25 anos dirigir o veículo todo dia. Ir para a faculdade e parar o veículo na rua. Então, assim, isso foi informado? Não foi informado. E aí a gente já vê que o risco é grande. Né? Por exemplo, parar o veículo na faculdade sem proteção,
conduz muito mais o veículo. A gente sabe que jovem é um pouco mais imprudente, não tem tanta experiência quanto uma pessoa de mais idade, né? Correto. Então, o sexo, a idade também é muito importante, se é homem ou mulher. Existem pesquisas que mostram que a mulher ela é mais cautelosa no trânsito. Isso não é preconceito de sexo, tá, gente? É uma estatística. É estatística, a seguradora, ela faz um estudo, tá? Não é preconceito, não é discriminação. Ela faz um estudo de risco e aí ela vê que a mulher ela é mais cautelosa e tem menos acidentes. Então, o seguro para ela é mais barato. Local e finalidade de trabalho. A pessoa, ela não informa a seguradora que ela utiliza aquele veículo para trabalho. Sim. Né? Que roda muito com aquele veículo, pega estrada, né? Já aumenta o risco, ela não informa, também tem muita negativa. Eu peguei um sinistro que a pessoa colocou que usava o veículo de forma doméstica, assim, para uso próprio, e na verdade ele carregava gás com o carro. Olha o risco, ele trabalhava com o carro, que já não tinha informado a seguradora, e ainda ele transportava gás, né, de alto risco. Então, lógico que foi negado e o judiciário mantém, porque também é muito nítido a má-fé nessa questão, né? Quilômetro rodado também é importante informar para a seguradora, qual que é a profissão, por exemplo, advogado a gente sabe que vive indo para o fórum, fazendo audiência, então você tem que informar qual que é a sua profissão, se você anda muito com o carro na sua profissão. E onde pernoita o veículo, né? Muitos dizem assim, eu paro o veículo numa garagem. Eu peguei um caso que era assim, era um condomínio de prédios, né, de apartamentos, e não tinham garagem dentro do condomínio. E aí, o que os moradores fizeram? Eles fizeram várias garagens num terreno baldio de tapumes. Ai, meu Deus! E colocaram um cadeado, mas aquilo não é garagem, não é de concreto, né? Não tem portão. Então, lógico, o veículo foi furtado. E nesse processo eu acompanhei até a primeira instância e o juiz manteve a negativa. É legal contar os casos, né? Eu tive um outro caso que o segurado, ele informou que parava o veículo dentro da garagem, né? Porque não estava da garagem na sua residência, só que a residência dele, a garagem era um bar. Né? E à noite funcionava o bar, ele parava o carro na rua. Na rua. Então, o carro também foi furtado e a primeira instância, a segunda instância também manteve a negativa. Então, essas informações são importantes, né? Para não gerar uma negativa. E é essa orientação que o corretor de seguros tem que passar para o segurado. E você percebe que quando o segurado chega a como se diz, vai abrir o processo contra a seguradora, ele normalmente aciona também o corretor? Ou ele entende que a responsabilidade da negativa é unicamente da seguradora? Olha, é muito difícil colocar o corretor de seguros no polo passivo da ação, porque você tem que ter provas da negligência do corretor. Então, você tem que ter uma prova da negligência. E é muito difícil. Por quê? Porque, assim, normalmente é o próprio segurado que preenche o questionário. Né? O corretor passa o questionário. Ou deveria ser, né? E tem que responder. Agora, lógico que, por exemplo, assim, a meu ver, o corretor de seguros, ele tem que gerir o risco, né? Ele tem que fazer essa entrevista com o segurado e propor a melhor cobertura. Então, por exemplo, assim, já que está no seguro automóvel, aqui em Campinas, no interior de São Paulo, tem chovido muito, muito mesmo. E tem caído muitas árvores, inclusive até a prefeitura que cortou várias árvores de uma avenida famosa aqui em Campinas, porque as árvores estavam caindo, e até veio a cair em cima de uma criança, a criança veio a falecer. Então, é muito importante o corretor orientar, falar, olha, vamos fazer uma contratação para enchentes, para quedas de árvores no seu veículo, porque se ele faz a contratação básica, né, que é furto, explosão, furto, e não tem essa cobertura.
Né? Então, assim, ele tem que chegar e falar, olha, vamos fazer essa cobertura porque é importante, porque tem acontecido muito sinistro. E aí, Uhum. se o consumidor segurado falar, olha, eu não quero porque fica muito caro, Sim. então aí vai o corretor de seguros e escreve um e-mail para ele, ó, conforme conversamos, Ah, não estou incluindo a cobertura de uhum. enchentes, Sim. quedas de árvores, coloca de uma forma bem objetiva, bem clara Tá. para ele entender. Porque vai onerar, porque você acreditou que onerou o seu orçamento e você está Uhum. abrindo mão dessa cobertura. Formaliza, Tá. formaliza. É igual proposta, né? Porque assim, Você explicou sobre essa cobertura. sim, porque eu vejo que assim, a gente tem muita dificuldade, e eu imagino que os colegas também tenham. Deixa eu até ver aqui, sou funcionária. Ah, tá pensando em virar corretor? Oh, meu Deus, eu nem sei se eu incentivo ou se eu falo que não. Tô Pode brincando. virar. Ela está querendo ser. Quem que está querendo ser corretora? Tem uma moça aí passou, falou que quer virar corretora porque tá se inspirando em mim. Ah, eu nem sei se eu incentivo, porque, olha, vou Não, falar. tem que incentivar, Neila. Tem que incentivar, sabe por quê? Porque assim, existem muitos produtos de seguro no É mercado que verdade. poucas pessoas conhecem, É, e vai ter um crescimento muito grande, né? De verdade. risco cibernético, Uhum. seguro cyber, seguro garantia judicial também é um produto excelente que poucas pessoas conhecem, Sim, mas está ganhando mercado. Então, assim, responsabilidade civil, civil. gente, médico, dentista, advogado. Tem advogado que não sabe que tem seguro de responsabilidade civil de advogado. É Vocês têm verdade. aí um oceano azul É de verdade. Não, é um ramo possibilidades, muito gente. promissor. É Sim, que eu falo que a gente, normalmente, o corretor sempre inicia pelo alto, né? Que é um produto que se vende. Então, sim, o ideal é começar, de repente, por outros produtos que não sejam tão conhecidos, mas que tenha público, né? Agora, eu ia te sim, falar da questão da proposta, né? Assim, uma grande dificuldade que eu acho que a maioria dos corretores tem é colher a assinatura de segurado na proposta. sim. Porque a gente manda e os benditos não assinam. Eu trabalho aqui com sistema de assinatura eletrônica. Basta clicar lá Isso. e está Mesmo assinado. assim, Não assinam. Para seguros assim, mais simples, agora eu estou utilizando uma outra ferramenta também que é eletrônica, que você é um aceite no WhatsApp. Ele é bem simples. Então tem lá um texto. Você está contratando um seguro que cobre roubo, furto, assistência 24 horas. Aceito? Tô de acordo? Sim. Porque aquilo ali eu deixo mais claro para ele que o seguro é aquilo, né? uhum, Porque eu falei, isso. principalmente para essas apólices, para depois a pessoa lá na frente falar assim: ah, eu não sabia, ah, eu nem assinei a proposta, ah, eu não recebi a proposta. A gente se depara muito com isso, assim, né? Graças a Deus, eu nunca tive um sinistro negado assim, que fosse algo que o segurado entrasse com um processo judicial. Graças a Deus, não. Eu Hum, tive um sinistro negado recentemente. Aí você pode até me falar se o segurado deveria entrar com um processo ou não. Ele optou por não entrar. Ele se negou a fazer o bafômetro, tá? Existia um boletim de ocorrência, mas em nenhum momento o boletim mencionava que ele tinha sintomas de embriaguez. Ele foi liberado no local mesmo do acidente, não foi para a delegacia, não foi para o hospital, nada. Ele simplesmente, segundo a versão do cliente, não quis fazer porque ele tinha ingerido bebida alcoólica de tarde. E o acidente foi de noite e ele ficou com medo de apresentar alguma coisa. Não quis fazer, essa foi a versão dele. Como no boletim também não trouxe nenhuma informação, né? E a gente sabe que os policiais podem apontar lá o odor, a questão da sim. pessoa de repente estar cambaleando e tal. No boletim dele não apresentava nenhuma informação que ele tinha sinais de embriaguez, não foi para a delegacia, não foi para o hospital, liberou ali mesmo. Eu achei, assim, como eu já é um cliente meu de muito tempo, eu fiquei meio assim, né? Tentei ainda brigar, a seguradora manteve a negativa, eles falaram, não, tudo bem, era uma PT, recolheram o carro e depois acabaram vendendo, né, para uma pessoa que quis reformar. São meus clientes até hoje, excelentes clientes, entenderam, né, que o fato era o filho que dirigia, inclusive, o fato dele não fazer o teste acabou, né, causando essa negativa.
Mas eu fiquei com dúvida se, de repente, se ele entrasse com processo judicial, se ele não ganharia. Sim, tem que analisar a dinâmica e o nexo causal do acidente. Se há, por exemplo, assim, se por exemplo ele ingeriu bebida alcoólica, né, à tarde, aí o acidente foi à noite, mas ele está parado, por exemplo, no sinal vermelho e vem um veículo e colide na traseira, não foi a embriaguez a causa do acidente, Sim, né? exato. Então, assim, nesses casos, mesmo que há uma negativa da seguradora, você consegue reverter porque a culpa foi do terceiro. Né? Fica nítido, né, que ele não foi o responsável. Então, nesses casos, você tem que avaliar o acidente e o nexo causal. Se dá para ligar aquele acidente por uma embriaguez ou não. Né? Então, por exemplo, assim, a pessoa se nega a fazer o exame de embriaguez, mas, por exemplo, do nada ela perdeu o controle do veículo e bateu em 3. Já peguei isso assim. Tá. Então, aí fica difícil reverter judicialmente. Então, você tem que ver o nexo causal ali. Se houve aí a embriaguez, poderia ser a causa ou não do acidente. Ah, legal. Eles nem quiseram entrar. Então, aí, por outro lado, você fala assim, se não quis entrar também, eu acho que, né, fica aquela... Fez uma meia-culpa e aceitou, né, de boa. Sim. Mas, graças a Deus, eu nunca tive um problema de sinistro negado por esse motivo. Agora, outra coisa que eu vou te perguntar também, eu não sei se essas pessoas têm essa cara de pau, né? Mas fraude. Existe ainda muita fraude no seguro automóvel? O que você percebe? E essas pessoas têm coragem também de acionar a seguradora na justiça? Conta um pouquinho pra gente. Assim, tem a fraude comum, que todo mundo faz e não sabe que é fraude, que é a inversão de responsabilidade. É assim... eu pago sua franquia e você assume a culpa. Inclusive, se vocês colocarem a inversão de responsabilidade no Google, vocês vão achar um texto meu sobre isso. Ah, legal. Que, assim, é algo comum, mas que é fraude. Eu fui fazer uma audiência, foi lá em Jundiaí. O autor moveu ação contra o segurado, estava defendendo o segurado. E ele virou para o juiz e falou assim, mas... Excelência, ele tem seguro. Eu falei para ele assumir e eu pagava a franquia. O juiz ficou, virou e falou, olha, vamos encerrar essa conversa aqui, senão eu vou ter que chamar o Ministério Público aqui. Vou ter que chamar o Ministério, porque é fraude. Sim, exato. Fraude, não é uma fraude comum, mas é fraude. Então, assim, e hoje o segurado ele tem o respaldo da seguradora. Ele não precisa se preocupar com advogado, com custos judiciais, que a seguradora cobre. Você liga lá na seguradora, pede indicação de advogado, pagamento de custo, ela vai pagar tudo. Se ela não indica uma pessoa, você contrata e depois ela reembolsa. Sim. Porque ela não quer que você fique assumindo culpa se você não é culpado. Exato, exatamente. Não, mas essa questão da reversão da culpa, e por isso que às vezes eu até falo assim, né? Os corretores têm uma questão com eles que assim, todo mundo já sabe. Porque é chato falar de seguro. Mas, gente, são coisas que para o segurado não é claro isso. Essa semana mesmo eu tive um segurado que me questionou. O cara bateu no meu carro, aí eu queria saber se eu posso assumir, e aí ele paga a minha franquia. Eu falei, não. Para por aí. Para começar, se ele bateu no seu carro, a responsabilidade é dele. Ele tem seguro? Se ele tem seguro, ele assume a responsabilidade, não vai pagar a franquia se não atingir a franquia para o carro dele, e tá tudo certo. Agora não pode. Agora, se você for acionar o seu, você vai acionar o seu, você pode até receber a franquia dele, só que a gente tem que dar os dados dele para a seguradora, porque ela vai querer receber a parte dela. Então, eu deixo muito claro isso, e isso eu acho que é algo mais comum do que a gente imagina. Porque os clientes, e as pessoas não entendem que a seguradora ela vai fazer a liquidação de sinistro, ela vai fazer a análise, né, do sinistro e ela vai verificar a dinâmica do acidente. Ela vai verificar se o segurado culpa ou não. Exato. Não adianta um terceiro colidir na traseira do veículo e ele querer assumir culpa, porque ela vai olhar lá e falar, nossa, você estava com o veículo parado, o veículo colidiu na sua traseira,
como assim você foi culpado? Ela vai negar, Exato. entendeu? Então, Exato. assim, não adianta querer enganar, querer levar vantagem, porque hoje também o mundo está tecnológico, Sim, cruzamento de informações. Hoje a exato. seguradora sabe que é carro de leilão, ela sabe tudo, Exato. né? Ela tem totalmente esse conhecimento. E falando até dessa coisa do carro de leilão, só para contar um caso para vocês, a pessoa ela comprou um carro de leilão e aí a seguradora ela fez o seguro de 90% da tabela FIP. E era um advogado, hein? Ele entrou com ação porque ele queria 100% da tabela FIP. Gente, o seguro, ó, é importante. O seguro, ele não dá lucro para ninguém. Isso, ele exato. não é máquina para dar lucro. Não, não é investimento, né? Não é investimento, não vai dar lucro para ninguém. O intuito do seguro é repor aquilo que você efetivamente perdeu. Então, se ele compra um carro de leilão, já não vale 100% tabela FIP. Exato. Né? Então, assim, se ele pagou 90 mil, por que ele vai querer segurar 100 mil? Já dá brecha a fraude. E aí a seguradora não faz, ela faz 90%. Isso é um advogado, hein? Isso é o princípio indenitário do seguro. Né? Então, assim, tem artigo no Código Civil que fala que no seguro de dano a seguradora ela não vai pagar mais do que o segurado efetivamente perdeu. Tá? E ainda tem até a questão de alguns seguros, por exemplo, de seguro condomínio, de elevadores, da depreciação. Você tem que fazer a depreciação do bem, porque você não vai indenizar um valor maior. Sim, tá? Então, o seguro ele não dá lucro para ninguém. Tá? E dessas da fraude, Neila, depois eu tenho um livro aqui de fraude. Ai, adoro! Gente, eu não sei se dá para ler, mas o Carlos Alberto Aziolini, Fraudes contra o Seguro. Isso aqui é melhor do que série da Netflix, tá? Ah, legal, é melhor do que série da Netflix, porque assim, são fraudes assim, que você não acredita, né? Da pessoa até de amputar o dedo para poder receber o seguro de vida. Então, assim, existe muita fraude, sim. Infelizmente, encarece o seguro por causa disso. Né? Encarece muito. E fraude existe, de seguro automóvel, de pessoas fingindo que bateram de uma forma e não bateram, aí tem que ser perícia. Tem bastante, sim. Deixa eu só responder aqui uma pergunta da Verona. Se uma pessoa bater no meu carro e não tiver dinheiro para pagar, pode acionar o seguro só para o seu carro? Sim, você deve, né? Acionar, se atingir franquia, você vai acionar só para o seu carro e você depois pode, inclusive, buscar o ressarcimento da sua franquia na justiça. Porque a seguradora não faz isso por você. A seguradora vai buscar o ressarcimento da parte dela. Há muitos anos, a gente fazia uma cartinha para a seguradora e falava, quando for entrar com o processo judicial contra o terceiro, favor, incluir o valor da franquia. Há muitos anos. Hoje já não funciona assim. Então, a sua parte, que é a franquia, você pode buscar o seu ressarcimento, não tem problema nenhum. Né? O que não pode é você fazer reversão de culpa ou você omitir os dados do terceiro para a seguradora, porque você está passando o direito para... A partir do momento que ela te ressarce, você dá o direito a ela cobrar o causador da subrogação. Exato. Então você tem que dar a ela esse direito. Não tem jeito, gente. Agora... A subrogação, ela está prevista no Código Civil. Tá? Tem um artigo que diz sobre a subrogação. Então, no seguro de dano, ela indenizando, ela vai buscar do culpado ali, de quem causou o sinistro, o valor que ela indenizou o segurado. Essa subrogação está prevista no Código Civil. E é muito engraçado que os consumidores não têm consciência disso. Não. Várias pessoas vêm para mim e falam, a seguradora do rapaz lá que eu bati o carro está me cobrando 15 mil. 10 mil, tá certo isso, mas eu paguei a franquia dele. Sim. Eu falei, isso, você paga a franquia mais a seguradora. Exato. Por quê? Porque, e assim, olha, é muito importante. Na nossa legislação, quem causar o dano é obrigado a repará-lo, independente do valor. Independente do valor.
Então, assim, que nem das coberturas. Depois a gente tem que fazer até uma live só de coberturas do seguro alto, para as pessoas entenderem a importância dos danos corporais e dos danos morais. Uhum. Então, quando você causa um acidente, você é obrigado, por exemplo, você é o causador, você é o culpado, você vai pagar o carro né, que O terceiro. no caso, que é o seguro que vai fazer a subrogação, você tem que pagar a franquia, Sim. tá? Você tem que pagar a franquia. E se porventura você atropelou alguém, ou, por exemplo, dentro do veículo a pessoa quebrou uma perna, teve que ficar internado, você tem que pagar tudo, Sim, internação, tudo. remédio, Exato. o tempo que a pessoa ficou sem trabalhar. Sim. Gente, a indenização, se você parar para pensar como pode ser alta, você pensa 1 milhão de vezes e contrata um seguro e ainda aumenta aí as coberturas. Exato. A Gabi até perguntou aqui se o seguro cobre lucro cessante. Sim, na indenização de danos materiais a terceiros, o tempo que o carro ficar parado, ele ficar impossibilitado de trabalhar, seja carro, seja um motoboy, um taxista, enfim, o prejuízo que ele causou ali material tem que pagar. Agora, sabe o que a gente percebe? É assim, ó, as seguradoras, tá? Ela vai falar assim, paga o lucro cessante, paga, ok. Mas se o terceiro falar assim, mas eu utilizo o meu carro todo dia para ir trabalhar, para levar meu filho na escola. Hoje em dia a gente sabe que as seguradoras até liberam carro reserva quando a pessoa é atendida como terceiro, mas às vezes ali a pessoa precisa de mais um período. Aí ela fala assim, eu vou ter que alugar um carro, né, com o meu dinheiro, e como fica esse prejuízo? As seguradoras falam que não pagam. Eu consegui uma única vez, com muita briga, porque eu falo assim, gente, é dano material, você está causando... Por que a pessoa está alugando um carro? Porque o carro dela está lá na oficina, porque o meu segurado causou um dano. Se o meu segurado não tivesse batido, o carro não estaria parado. Logo, para mim, é um dano material. Só que as seguradoras insistem em dizer que não pagam. E aí é uma briga. E aí tá você aí para me falar se eu tô errado, se eu tô certa, porque não é um dano material? Se tiver cobertura, se chegou, assim, ela só não vai pagar se já passou do limite, né, da cobertura, mas se tá ali, tem que pagar, né? Porque assim, o segurado, ele é obrigado a pagar todos os prejuízos, todos os danos. Exato. Então, daí ela tem que pagar até o limite da pólice. Então, eu tenho um caso de abertura de porta. O meu cliente é um motociclista. Tá. Ele não estava no corredor, tá? Ele estava andando na faixa corretamente. E o senhor, ele foi e abriu a porta, não viu que ele estava vindo e ele acabou batendo com a moto e causou, assim, danos corporais, assim, ficou internado na UTI mais de um mês. Foi um caso muito grave. Tá. E, assim, a seguradora, na hora de pagar, ela não pagou corretamente. Não. Tá? Ela não pagou correto. Por exemplo, tinha uma cobertura de 100 mil de danos corporais, 100 mil de danos morais. Ela foi lá, ela não pagou os danos morais, os danos corporais ela pagou parcialmente. Então, assim, aí agora, judicialmente, eu tô pleiteando os danos morais, né? Que tem cobertura, e ela não pagou. Tá. E o acréscimo aí dos gastos de danos corporais que ele teve, que ela também não indenizou. Medicação, tratamento, tudo. E tem cobertura. Então isso também ocorre da seguradora aí não indenizar da forma correta e deixar um resíduo ali de limite da pólice. Exato. Então, aí aqui tinha que ter muito analista de sinistro, de seguradora, assistindo. Porque, às vezes, a gente... E isso que é legal, gente, a gente tem que entender do direito do consumidor, do direito do segurado. Porque não basta a seguradora falar assim para você, não, eu não indenizo o carro reserva para o terceiro. Mas, cara, foi um dano material que o segurado causou. Por que ela não indeniza? Aonde está escrito nas condições gerais que ela não indeniza? Está escrito ali o valor de cobertura que o segurado tem. Até aquele limite, ela tem que indenizar. Sim. Então, assim, muitas vezes o corretor não questiona, simplesmente aceita a posição da seguradora e tá tudo muito bem. Tem uma coisa que eu não faço aqui e eu sou extremamente chata, é aceitar calado. Não aceito. Eu não aceito e eu vou até o fim e eu reclamo mesmo. Só que agora, né, impediram a gente de reclamar. Antes a gente reclamava lá na SUSEP, agora já tiraram aquela possibilidade.
tem que reclamar no consumidor.gov. O consumidor.gov não está deixando o corretor reclamar em nome do segurado, tem que ser o próprio segurado. Tá complicado. Mas aí eu vou reclamar aqui. Falar. Olha, eu vou falar uma coisa, Neila, é o seguinte, é mais barato você pagar a consulta de um advogado, né? Às vezes até de você tentar, sei lá, fazer alguma coisa sozinho, né? Viralizou um vídeo aí na internet daquela queda do muro em São Paulo. Tá. Que o pai do... Né? Só mudar um pouquinho de áudio só para vocês entenderem, né? E no vídeo ele fala assim, por inúmeras vezes eu avisei o condomínio. Então, assim, era totalmente previsível que aquele muro uma hora poderia cair. Né? Então, assim, era previsível. E aí, se ele tivesse buscado uma orientação jurídica, o advogado ele teria entrado com uma liminar para poder reforçar o muro, fazer um muro de arrimo. Então, assim, não deixe acontecer. Se você vê que tem algo de errado, conversa com o seu corretor, procura um advogado, tenta tomar uma providência antes que aconteça. É verdade. Inclusive, isso é uma gestão de risco, tá? Isso é muito importante também no contrato de seguro. Você vendo aí, por exemplo, na questão de CEP, né? Você vai ali na hora de contratar o seguro automóvel, eu falo lá, eu moro em Campinas e trabalho em Campinas. Aí, de repente, eu arrumo um emprego em São Paulo e começo a ir com o carro para São Paulo. Sim. E não avisa a seguradora. Aumentou o risco. Sim, né? Então, você tem que comunicar a seguradora. Essa questão do CEP também tem bastante negativa. Agora, me fala uma coisa, porque aí tem essa questão assim, por exemplo, o segurado esqueceu de avisar. Aconteceu alguma coisa no meio da vigência e ele esqueceu de avisar e acontece. Sabe? Muitas vezes acontece assim, do segurado na hora da renovação fala assim, nossa, eu mudei, eu esqueci de te avisar. E eu já tive, inclusive, situação assim que a seguradora nem questionou, foi um furto, não foi na residência nova, foi em outro local. E a seguradora questionou, e uma coisa que eu procuro muito sempre é me adiantar. Quando eu vejo que alguma coisa não está dentro daquilo que está ali na pólice, eu já me adianto a seguradora. Tá aqui, esse sinistro tá assim, aconteceu isso, o segurado esqueceu, tal, não sei o quê. Nunca tive problema. Teve até um caso, que aí foi um erro meu. Na renovação, o cliente falou assim, esse carro vai passar a dormir na rua. Mandei a cotação para ele antes, aí quando eu mandei, ele falou, não, tá em garagem, mas ele vai dormir na rua. Mandei a cotação pro carro na rua. Na realidade, não dava diferença de prêmio, tá? Eu tinha as duas cotações, não dava diferença de prêmio. Só que quando eu fechei dizendo que o carro dormia na garagem. E o carro dormia na rua e foi roubado na rua da residência. Quando aconteceu o furto, e é uma coisa que eu falo assim, aconteceu alguma coisa, o segurado fala assim, você acha que eu devo falar diferente? Eu falo, não. Você vai falar sempre a verdade. Errou em não me avisar que mudou, a gente vai falar a verdade. O filho pegou, mas é eventual mesmo, a gente vai falar a verdade. Aqui eu sempre falo assim, não interessa. A minha carteira venceu, tal. No máximo que a seguradora vai fazer, ela vai falar assim, a hora que você me apresentar a carteira renovada, eu te pago. Mas a gente sempre vai falar a verdade. Então, eu sou muito assim. E aconteceu esse caso... Essa questão do endereço, porque assim, a gente advogado, a gente é obrigado também a informar mudança de endereço nos processos. Tá. Eu fiz um termo de compromisso para os meus clientes, tá? Então, assim, quando eles assinam a procuração para mim, eles assinam um termo lá que diz, olha, você tem que colaborar com o advogado, fornecer documentação e, em caso de mudança de endereço, informar imediatamente. Tá. Então, se porventura o meu cliente mudou de endereço, não me avisou, e aquilo gerar algum prejuízo para ele dentro do processo, por exemplo, uma intimação que saiu para o endereço e voltou, e aí o juiz aplicou, sei lá, porventura, eu não tô... ele assinou um termo comigo, que ele tinha que me informar e ele não me informou. Então, assim, já isentou a minha responsabilidade. Verdade. Já deixei claro naquele... E eu já fiz um terminho assim, que também falou assim, olha, quando for comparecer em audiência, tem que ser com meia hora de antecedência, monitor de GCP. Então, eu fiz um termo que, assim, assina junto com a procuração. Legal. E a pessoa já fica ciente do que ela precisa. Bacana. Então, assim,
Às vezes é interessante para o corretor fazer um e-mail padrão, Sim. né? Um e-mail padrão falando assim, olha, quando mudar o endereço, por favor informar, endereço, telefone, Sim. informar, isso é imprescindível, tá? É importante, não pode esquecer. Se porventura ele mudar de endereço e não te avisar, não avisar a seguradora, pelo menos o corretor tá ileso de uma ação de responsabilidade civil. Tem bastante pergunta aqui, né? Termina. Ó, negativa pelo carro não estar em nome do proprietário. É devido? Seguro e do carro ou a pessoa... Ah, tá perguntando. Então, eu acho que aqui vai depender muito, mas você está falando de simplesmente o seguro não estar em nome do segurado ou o segurado vender o carro com o seguro, né? Aí eu acho que ele precisa explicar, apesar que eu sei que tem jurisprudência a respeito. O importante é o condutor. Quem está conduzindo esse veículo? Está como condutor principal na pólice? Porque pode ser, o proprietário pode ser o pai e o condutor principal o filho. Ou a condutora principal, a esposa. A questão da propriedade não interessa. O que interessa é quem conduz o veículo. A idade, o sexo, aonde que ele vai com esse carro, se ele usa para trabalhar. A questão da propriedade não é relevante para a questão do risco. Eu acho que ele está querendo dizer aqui, ô Marcos, depois você até coloca se é isso mesmo. Se você está querendo dizer da questão assim, por exemplo, a pessoa... eu comprei, o carro é meu, tá com o meu seguro, e eu vendi o carro para outra pessoa, o seguro continua no meu nome. Aí tem a questão, tem que mudar pelo menos o perfil, né? Mas o seguro continua no meu nome e o carro já está no nome da outra pessoa. Eu não sei se é sobre isso que ele está falando. Nas condições gerais, a minha orientação é cancelar. Vendeu o carro, cancela o seguro, que daí ela estorna o prêmio que você pagou a mais. Sim. Se você já quitou, por exemplo, o seguro. Eu acho que é isso. É isso, Marcos? Porque assim, o que acontece muito é isso. As pessoas acham que o seguro pode ser vendido com o veículo, tá? Então, eu comprei o carro, mas ele tá no seguro. Gente, não tá, né? Para começar, o questionário já tá todo errado. Tá com o perfil da outra pessoa. Só que acontece muito isso. Só que eu também já vi que existe jurisprudência a respeito sobre essa questão de você vender o carro e passar o veículo para outra pessoa. Aí eu não sei. Cadê? Ele colocou respondido acima. Cadê? Não foi cobrado o prêmio, tive cobertura menor, não houve agravo. Cadê, Marcos? Negativa de seguro pelo carro, não está no nome do proprietário. É devido? Seguro do carro, qual que é a opinião de vocês? Cadê? Eu não achei a resposta dele aqui. Pode haver negativa de auto-perda parcial se a pólice estiver em nome da pessoa, estiver em nome da filha. Não existe, né? Eu acho que não. Ela está perguntando aqui, da Zencor Corretora. Pode haver negativa de sinistro, de auto, perda parcial se a pólice estiver no nome de uma pessoa que é a mãe e o documento estiver no nome da filha? Não, o que vai mandar aqui, eu acho que é o perfil. É o perfil. É o risco, né? Nossa, tem bastante pergunta aqui. Lá para cima, né? Eu já perdi. Tem uma até aqui deixa eu ver na caixinha. Vamos tentar responder o pessoal aqui. Eu vi uma que é de Recife, falando que o seguro está caro em Recife. Tá em todo lugar. Por causa dos sinistros, né? O seguro realmente encareceu bastante. Muito. Em determinadas regiões, né, que tem muito furto, muito roubo, acaba tendo um valor maior mesmo, não tem jeito. Né? Não, tá geral, gente, ó. 40% a 50% para todo mundo, tá? Eu tive segurado aqui essa semana que pagou o dobro. E não adianta, por isso que eu já até falo hoje, quando vem cliente de outra corretora pedir cotação para mim, eu já falo, eu não coto. Não adianta, se você está buscando preço, você não vai conseguir preço comigo. O que o seu corretor vai passar é o que eu vou passar aqui também. Então, não adianta, o seguro está caro para todo mundo, em todas as regiões, encareceu. Janeiro e fevereiro, para alguns veículos, eu já percebi que caiu um pouquinho. Estão dizendo que em março a tendência é cair um pouco mais, mas as seguradoras estavam trabalhando no vermelho. Eu tenho notícia de seguradora que estava no vermelho, que está recuperando agora. Então, a questão, a pandemia, os carros, diminuiu o sinistro e tal. Mas se a gente começar a comparar também, porque
teve seguros que em 2020 ficaram muito baratos até. Você começa a trazer. Então, eu acho que as seguradoras baixaram muito o custo. Depois, quando voltou, né, o pessoal, a questão da vida normal, o sinistro aumentou demais e ali não bateu, né? O que arrecadou com o sinistro, a sinistralidade subiu muito, o custo de peça está alto, o custo da mão de obra está altíssimo. Então, tudo isso encarece seguro. Aqui em São Paulo, a questão roubo e furto, gente, é só acompanhar um pouquinho do jornal. A gente percebe, não tem dia, não tem hora, não tem lugar, não tem marca, não tem mais modelo de carro e de moto, levam o que der para levar. Então, qual que é o cenário? A seguradora, ela é uma empresa, ela visa lucro, ela precisa lucrar. E a gente já percebe que tem seguradora que tem risco que ela simplesmente não quer, porque ela sabe que a tendência de ter um sinistro ali naquele risco é muito grande. Nossa, negativa. Eu já tive um caso de negativa para um jovem de 23 anos. Ele já tinha dado perda total no veículo. No outro carro que ele comprou, nenhuma seguradora quis fazer o seguro dele. Ela nega. Acontece. E aqui está falando, né, tem uma pergunta da questão da CNH vencida. O judiciário entende que é questão administrativa, tá? Isso daí não tem nada a ver com seguro e com acidente de trânsito. Então, por exemplo, se eu tenho uma habilitação, minha habilitação venceu e eu não renovei, isso não importa, a seguradora ela tem que indenizar porque o judiciário entende que é uma infração administrativa, tá? É uma infração administrativa, então a seguradora não pode negar por causa disso. Mas as seguradoras negam muito ainda? Preferem ainda muito ir para o judiciário? Nega. Mesmo sabendo que vai ter igual que plano perder? de saúde, é igual plano de saúde. Nega e vê se entra com ação. Se entra com ação, ela faz acordo. Infelizmente, tem seguradora, porque assim, tem seguradoras e seguradoras, né? Então, tem seguradoras que fazem isso, tem outras, né, renomadas que realmente não fazem. Então, tem que sempre trabalhar aí com seguradoras que você sabe que agem de uma forma correta. E já que estamos falando de seguro alto, depois vocês também vê lá a questão que eu também já escrevi um texto sobre seguro e proteção veicular. Tá? Os riscos de você contratar uma proteção veicular. Eu falo o seguinte, eu não sou contra a proteção veicular, porque, por exemplo, nesse caso do cliente que ele teve a negativa da seguradora, ele não tem opção. Porque ele não tem opção. Igual caminhões, que também não tem seguro, ela vai para proteção veicular, para associação. É o que resta, né? Mas se você tem a opção de fechar um seguro, fecha o seguro. Né? Ele é muito mais garantido, você recebe em 30 dias o valor à vista, tem toda uma garantia aí legislativa. Então, eu já escrevi um texto sobre isso também, que é muito interessante. Tem até uma moça aqui falando, a associação não, quer reparar o carro com peças novas, quer usar usadas e paralelas. Aconteceu isso com uma segurada minha, que inclusive é a esposa do meu sobrinho. Ela acionou o seguro dela, tá? E a associação vai pagar para ela a franquia e depois a seguradora vai cobrar o resto. É até um caso que eu postei aqui, porque quando a associação mandou para ela o termo de acordo, a associação mandou falando assim que ela dava total quitação do prejuízo. Eu falei, não, você não assine isso. Você tem que falar para ele alterar lá. Dou quitação da franquia, porque o restante a seguradora vai cobrar. Aí eu até achei que eles não fossem mudar. Eles mudaram. É engraçado, né? Mas você acaba com isso no judiciário, né? Porque ela não pode dar quitação se a seguradora se subrogou, né, no ato. Então, ela não... Mas se o segurado não está... A proteção veicular faz isso. Mas se o segurado não está informado, ele acaba assinando, né? E aí, depois? Esse que é o problema, né? Espero que fique salvo, Grazi. Vamos ver. Onde posso encontrar seus textos? Ó, a Grazi tem bastante texto no LinkedIn, né, Grazi? Isso. LinkedIn. Jogar no YouTube também. Eles são publicados na revista Cobertura, na Seg News, na revista Policy. Tem também bastante artigo publicado na revista Policy. Vocês entram no site, põe meu nome lá, que aparece. Até, inclusive, eu tenho que voltar com meus artigos. Então, um tempinho. É que eu escrevi, depois eu vou compartilhar para vocês, eu escrevi um capítulo de um livro para a OAB do Jabaquara, que eu estou falando sobre o seguro, gestão de risco e a inteligência artificial.
Vou deixar o link lá na minha biografia que vocês podem fazer o download do e-book. Ah, Então legal. tem um texto meu lá falando da inteligência artificial no contrato de seguro. Ah, legal. Aqui tem uma pergunta, né? Carro no nome de uma pessoa jurídica e seguro no nome de outra pessoa jurídica, de mesmo grupo econômico. Se a seguradora está ciente, não vejo problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Agora aqui, vamos ver. Tem bastante pergunta também de saúde. Teve gente que já pediu para falar de como chama? De empresarial. Vamos ter que fazer mais live então, hein? Nossa, em relação ao eu condutor, preciso... correto considerar idade percentual de uso, devemos considerar se é homem ou mulher. É aquela, ó, o que a seguradora fala é o quê? 85% é o principal condutor. Se não tem o principal, se não dá para saber quem é o principal condutor, como que a seguradora manda precificar? Pelo mais jovem, independente se é homem ou se é mulher. Então, você precifica pelo mais jovem. Agora, se o mais jovem é mulher e o seguro vai ficar mais barato, o que a seguradora está mandando? É precificar pelo mais jovem? Você está seguindo as condições gerais. Ela não vai poder te questionar lá na frente. Então, gente, na dúvida, leia as condições gerais. Não tem nas condições gerais? Olha, pergunta para a seguradora e deixa registrado a resposta. Eu faço isso. Sim, e é importante porque essa questão do principal condutor é onde que tem né, na hora de liquidar o sinistro, tem o historiador, ele dá aquela, né, jogada e aí o segurado às vezes acaba caindo. Olha, quando aconteceu um acidente e for alguém da companhia fazer uma entrevista, pega a pólice, leia a pólice antes de dar essa entrevista, converse com o seu corretor, veja quem é o condutor que está escrito lá. Porque às vezes, na inocência, a pessoa fala, meu filho está indo com o carro para a faculdade, eu estou deixando ele ir. Já mudou o principal condutor. Às vezes é o pai que dirige o carro, aí o filho passa na faculdade, está fazendo um curso, e na inocência, na hora lá, ele fala, mas é o meu filho que está usando, eu tô deixando ele usar. E aí quebra, porque assim, dentro dos 7 dias da semana, se usar 3, já mudou o condutor. Já era. Entendeu? Faz a porcentagem 25%. Então, assim, tem que tomar muita cautela realmente nessas questões, porque é sempre importante ler a pólice, ver o que está escrito lá. E, gente, ó, eu sempre falo assim, por mais que o segurado insista em fazer errado, não vale a pena. Você pega aquela comissão lá que ele vai te pagar e divide por 12, para você ter uma noção, mensalmente, quanto que você vai receber daquela comissão. Normalmente a gente vai ver que não vale a pena, tá? Então, pensa bem. Porque, cara, quando a gente tem um sinistro, que a gente sabe que é um seguro bem contratado, e tá tudo certo, a gente já fica de cabelo em pé. Você imagina um sinistro de uma pólice que você já sabe que o cara já... não, coloca eu aí que era o principal condutor, mas meu filho também... não sei. Cara, segurado ele titubeou pra responder... Questiona mais. Tem esse feeling de você pegar nas entrelinhas que tem coisa errada. Porque ele vai deixar escapar. E você vai saber perguntando. Agora, em relação a mudanças que acontecem durante a vigência, veja bem, a gente sabe que a vida do corretor é muito corrida. Mas é uma oportunidade de você manter um relacionamento com o segurado. Você não consegue fazer 1 a 1, faz uma lista de transmissão. Faz tempo que você fechou seu seguro. Quero saber se não mudou alguma coisa. Tá? Gente, é uma oportunidade de você criar relacionamento com o segurado. Tá sempre ali, o corretor se preocupa comigo. O corretor tá me alertando. Agora, se você quer falar com o cara uma vez no ano, e aí você acha ruim que depois ele vai procurar outro corretor para cotar, bota um videozinho no status do teu WhatsApp. Coloca alguma informação ali que seja importante para ele. Porque essa é uma forma de você fazer um pós-venda. Não dá para fazer 1 a 1, mas às vezes você faz dessa forma. A gente sabe como é corrido hoje em dia, como tá puxado. Só de ontem para hoje, eu já ouvi de 6 a 7 corretores falando para mim que querem desistir de tão puxado que tá. A gente sabe que tá puxado. Gente, é tudo muito difícil. A advocacia não é fácil. Do mesmo jeito que vocês ficam sem dormir quando abrem um sinistro,
Eu fico sem dormir quando eu peço uma liminar e o juiz não despacha essa liminar, né? A gente não é fácil, mas a gente tem que ver que a gente não pode desanimar diante da dificuldade. Toda profissão tem, toda profissão tem, na verdade. Então a gente não pode desistir. É lógico que às vezes a gente está aborrecido e fala, eu vou desistir, não quero mais. Mas a gente ama a profissão, né? A gente ajuda as pessoas. E é uma missão, né? É uma profissão que é uma missão. O contrato de seguro, ele tem uma importância social muito grande. Sim, exato. Ele simplesmente ele tira a pessoa de uma ruína financeira. Sim, isso. Eu falo muito isso. A gente está falando de seguro automóvel, mas assim, até no seguro automóvel, se porventura você vem atropelar uma pessoa e essa pessoa vem a falecer, você tem que pagar pensão para os filhos, para a esposa, dos familiares que ele deixou, danos morais. Sim. Isso daí, gente, eu já tive caso que chegava a 800 mil reais. Exato. E aí tem gente querendo fazer com 50. Sabe? É algo assim, que você nem imagina o quanto que você é importante. Eu tive um caso, né, que é essa questão de você contratar um valor mais baixo. Coitada, ela tinha um Celtinha e bateu num Audi. A cobertura dela era de 40 mil reais. O conserto do áudio ficou em 80 mil. Ela teve que pagar 40 mil do bolso dela, coitada. Ela teve que parcelar esse valor. Então, assim, o seguro para a empresa, para as pessoas, ela tira da ruína financeira. Quantas pessoas que quase quebraram por causa de um incêndio, por exemplo. E aí existe um seguro. O caso do World Trade Center, né, que os seguros não foi suficiente pelos danos, mas ajudaram muitas famílias. Exato. Então, assim, vocês têm uma profissão que precisa ser trabalhada, falada e mostrar o valor. Mostrar o valor do corretor de seguros. Né? Porque, assim, eu vejo que, infelizmente, o brasileiro, ele desmerece o profissional. Ele desmerece o advogado, que o advogado é um 71, o corretor é vendedor, não é vendedor. Ele não é vendedor, entendeu? Ele não é vendedor. Ele é um consultor de risco. E aí a pessoa tem que entender o risco que ela corre, de não contratar um seguro útil para ela, não é verdade? Então, assim, gente, não desanimem, porque que seria da sociedade sem o seguro? E eu queria colocar aqui para vocês, que eu separei para vocês, da responsabilidade civil do corretor de seguros. A gente tem, né, a Lei 4.594 de 64, que regula aí a profissão de corretores de seguros. A gente tem o Decreto-Lei 7366, que também fala um pouco aí da profissão. A gente tem o Código Civil, que fala sobre a responsabilidade civil, que daí é aplicado a todo mundo, a todas as profissões que estão da responsabilidade civil, e o Código de Defesa do Consumidor. Né? Aí eu separei aqui o que é mais primordial para o corretor de seguros. Tá? Então, assessorar na contratação da pólice com cláusulas mais adequadas aos riscos a serem cobertos. Então, o corretor de seguros ele tem que fazer uma avaliação de risco e orientar o cliente a fazer uma contratação mais adequada, para a hora que ele for utilizar o seguro, ter a cobertura. Informar a seguradora de uma forma mais completa e possível sobre o risco a ser garantido. Então, a hora que passa a proposta para o segurado, informar que ele tem que dizer a verdade, com veracidade, isso está no Código Civil, porque é em cima dessas informações que a seguradora ela vai avaliar o risco e fazer a taxação de prêmio, então isso é primordial. Né? Realizada a contratação, compete ao corretor verificar se a pólice foi corretamente emitida. Então, emitiu a pólice, vai lá e verifica se está tudo certinho. Né? Estando, isso é o que a Neila falou, estando ao lado do segurado, tá? Em caso de eventual ocorrência de sinistro. Então, o corretor sempre tem que ficar do lado do segurado. Exato. A não ser que o segurado esteja fraudando. Não, aí, gente, aí não tem jeito. Aí a gente finge demência, né? E deixa ele se virar com a seguradora. Não, eu vou falar uma coisa para você. Você sabe, agora já é 8h06.
Você sabe que uma vez eu descobri uma fraude pelo Instagram? Eu tinha um sinistro negado e a seguradora falou assim, olha, os danos não têm relação, né? Era um segurado, só tinha cobertura para terceiro e queria atender aquele terceiro. Aí a seguradora falou assim, não, mas os danos não têm relação. Aí eu falei, aí eu briguei ainda com a seguradora. Eu falei, não, eu acho que ele não soube explicar, né? Pedi para fazer um croquis e tal. Não, os danos não têm relação. E a seguradora, os danos não têm relação. Aí o gerente falou assim para mim, ó, vou falar uma coisa para você. Quando a seguradora nega, a minha seguradora nega, ela nega com propriedade. Então, quando você recebe uma negativa da minha seguradora, você pode saber que a gente já olhou tudo que tinha que olhar e a gente nega com propriedade. Falei, bom, aí fui avisar, né, ao pai dessa segurada que realmente não ia ter cobertura. Aí ele ficou muito bravo e falou assim, então eu vou falar para as minhas filhas, falar da seguradora na rede social e falar mal da seguradora e tal. Falei, deixa eu ver quem são essas bênçãos, né, na rede social. Deixa eu ver quem que são. E aí comecei a olhar, né, as postagens das bonecas na rede social e achei uma foto da segurada com o terceiro. Eles eram namorados. E assim, ó, o carro que seria do terceiro não estava no nome dele, estava no nome de uma empresa que não tinha relação com ele. Então, assim, na realidade, aquele sinistro não aconteceu. Aquele carro era de uma loja, que eu acho que era do pai dela, e acho que eles bateram o carro, não sei se estava lá em consignação, e queriam dar um jeitinho de usar o seguro. Sim. Aí, quando eu vi isso, só que eu não consigo ficar quieta, né? Aí, quando eu vi, eu dei um print na tela, né? E mandei para esse segurado, né? Que na realidade era o pai do segurado, mas era ele que tratava comigo, e mandei para ele. Falei assim, eu entendi porque que a seguradora negou. Peguei e mandei a foto para ele, né? Dos dois juntinhos, né? Comemorando, foto no bugzinho, fazendo pose. E aí eu falei, olha, né? O seguro da sua filha vence semana que vem. Você não me procure mais, eu não faço mais o seu seguro. Eu tô aqui dando a minha cara a tapa e você tá me fazendo de palhaça. Então, assim, isso é fraude e você tem sorte da seguradora não ter movido nenhuma ação contra você. Então, nunca mais fiz seguro para ele. O irmão dele é segurado meu até hoje. Nunca tivemos problema. Mas aqui, assim, eu não... Aqui o papo comigo não faz curva. Eu sou muito direta. Isso que é bom de você ser um profissional liberal, né? É você recusar atender pessoas que não condizem com seus princípios. Sim. Eu já recusei clientes que não tinham nada a ver com o meu princípio, do jeito que eu trabalho. Eu sou uma pessoa que fala a verdade, sou honesta, não vou ocultar nada, tentar levar vantagem de nada. Né? Teve até uma vez que até foi caso de acidente de trânsito, porque eu trabalhei muito com acidente de trânsito em São Paulo, de um cliente que queria que eu orientasse a testemunha dele que não estava presente. Ele queria produzir uma testemunha falsa. Eu falei, desculpa, eu não induzo testemunha, eu não oriento testemunha. A testemunha ela tem que chegar lá e falar a verdade. Sim, exato. Mas eu vou levar... Eu falei assim, tudo bem, você leva a sua testemunha, se você quer levar, eu sou obrigada a rolar testemunha. Sim. Coloca ela como testemunha, mas eu não vou orientar ela a mentir. Exato. Né? Então, assim, a gente que infelizmente eu trabalhava como associada, eu não teria como recusar fazer o trabalho, mas assim, pessoas querendo fraudar e que a gente tem que se recusar realmente. Sim, exato. Às vezes até atender essas pessoas. Não, e é um absurdo, né? Porque assim, a pessoa faz você perder o seu tempo, porque se a pessoa já vem falando a verdade, uma que eu já vou falar, olha, não vamos fazer, não dá certo, né? Assim, não adianta, cara, não tinha seguro, então arque com o seu prejuízo e pronto, acabou. Agora, faz você perder seu tempo, faz você se dispor com a companhia, né? E, pô, eu me senti uma palhaça, né? A hora que eu vi, gente do céu, eu me senti uma trouxa. Então, engraçado, esses dias eu tava passando um álbum que eu tenho lá que fica na nuvem, eu vi até o print tá lá, ainda deixo lá, de vez em quando eu olho e lembro dessa história. Então, assim, por isso que eu falo também sempre pro pessoal, assim, escolha também
para quem você vai trabalhar, né, em relação tanto a segurado quanto a seguradora. Numa conversa com um segurado, você sente a pessoa, né? Você sente se a pessoa está falando a verdade, você sente se a pessoa... E outra, gente, ó, se vocês viram, acabei de falar, descobri uma fraude porque eu fui ver o que a pessoa postava na rede social. Sigam os seus clientes na rede social, né? Para você saber como que é o comportamento dele. Se não está ali dirigindo e fazendo story, se não está ali bebendo e dirigindo. E essa questão de redes sociais para o judiciário é muito interessante, porque você consegue derrubar uma testemunha comprovando amizade íntima por fotos do Facebook. O judiciário aceita se você comprovar fotos de churrasco, né? Porque assim, o que é amizade íntima para o judiciário? Você vai em churrasco, você sai para beber cerveja junto, então você é amigo íntimo, né? Você frequenta a casa da pessoa. Então, assim, fala, não, a gente não é amigo. Aí você vai lá e mostra para o juiz foto no Facebook de churrasco, barzinho, amizade, né? E aí o juiz não ouve. Por isso que eu falo, né? Hoje em dia, né, para essas pessoas que tentam fraudar e tal, é lógico, né? A gente sabe que ainda consegue, mas, cara, primeiro, a gente está vigiado o tempo inteiro, né? Uma, porque a gente mesmo acaba fazendo postagens que, de repente, pode acabar comprometendo, se for o caso. E, câmera tem tudo quanto é lugar. Então, hoje em dia, você acha que a seguradora não vai buscar câmera, de repente, de um local de acidente, de um local de um roubo, de um furto? Lógico que vai. Então, você vai ficar... E assim, esses aplicativos, que agora com a Lei Geral de Proteção de Dados mudou, mas antes da LGPD, esses aplicativos que você tirava foto, se transformava em criança ou se transformava em uma pessoa idosa, ela fazia uma leitura, né, facial sua e vendia isso. Então, vamos supor que se você relacionar as informações, se você está no mercado comprando uma bebida alcoólica, já está te filmando ali, aí você sai com o seu veículo, vai para um churrasco, volta, se pegar todas as câmeras e fazer uma relação de tempo e horário, a seguradora vai pagar. Ingeriu bebida alcoólica, ela não vai pagar. Então, assim, as coisas, né, hoje são tudo filmado, compartilhado, não tem... hoje em dia a tecnologia veio para isso, né? E assim, e a gente espera, e a gente tem que ver a tecnologia nesse sentido como uma coisa boa em relação assim, eu vou estar vigiado o tempo inteiro. Por exemplo, tem seguradora que usa telemetria, né? Para, de repente, ver como o segurado dirige, dar desconto, né? Tem algumas digitais que são assim. A Liberty tentou, mas eu acho que não pegou muito. Acho que a própria Zurich também tentou. Mas o brasileiro ainda tem muito esse pé atrás, né? Por que será, né? Deve ter algum motivo, né? Mas, por um lado, eu acho que, num contexto geral, para aqueles que são bons motoristas, e bons, gente, eu não estou dizendo, é aquele que não faz nada de errado, que uma hora você pode fazer alguma coisa de errado, mas você anda dentro do limite da velocidade, você não ultrapassa um farol vermelho e tal. Olha, cara, essa questão do limite, é interessante, porque, assim, por exemplo, se é um caminhão, quando ele passa do limite da velocidade e vem a tombar, por exemplo, ou causar um acidente, o tacógrafo ele pega a velocidade. Sim. E a seguradora ela nega se tiver acima da velocidade permitida. Eu tive um caso que o caminhão ele estava numa velocidade maior, que a via permitia era só 80 km por hora, ele estava 110, ele tombou. Então, no local tinha a placa da velocidade, ele estava acima da velocidade, agravou o risco, tombou, ela negou o pagamento. Tá ainda em discussão no judiciário, mas você vê a questão da velocidade. Outra coisa importante, né? Manusear celular dirigindo. Já teve caso que a pessoa assumiu que estava olhando o celular no boletim de ocorrência, a seguradora negou. Gente, assim, dirigir é algo sério, né? A gente não tem que ficar
olhando o celular enquanto dirige. Também não é para ingerir bebida alcoólica e dirigir. Dirigir é algo sério, você pode colocar sua vida em risco, a vida das outras pessoas em risco, correr o risco aí de ter uma indenização a pagar altíssima. E depois a gente tem que fazer uma live para falar das coberturas do seguro automóvel, porque ninguém liga. Ninguém dá importância para PP, né, para acidentes pessoais de passageiro. Verdade. Ninguém dá importância para danos corporais e ninguém dá importância para danos morais. Verdade. Que são, assim, a responsabilidade civil facultativa, a meu ver, ela é mais importante do que o próprio caso. Você sabe o que eu faço? Eu já fiz vários vídeos falando assim, ó. Se você acha que não vale a pena fazer seguro para o seu carro é velho, porque ficou... Cara, faça para o terceiro. O seu carro vale 20, você sabe que o seu prejuízo é 20. Agora, o prejuízo que você pode causar para o outro, você nunca sabe. Você não sabe. Bate no áudio para você ver. Entendeu? Só a ralada de para-choque é uns 80 reais. Exatamente. Então, assim, não dá... Assim, tinha que ser obrigatório, né? Em alguns países é obrigatório você fazer seguro para terceiro. E aqui tinha que ser também, né? Porque o que a gente percebe, muita gente, assim, também ficando no prejuízo, porque a pessoa que bateu não tem seguro, às vezes a pessoa também que foi a prejudicada não tem, e simplesmente fica no prejuízo. Agora, você falou dessa questão da velocidade, e eu até também fiz um vídeo aí que viralizou, que é aquela, você deve ter visto na época, que foi aquele motoqueiro que caiu, acho que estava mais de 200 por hora, filmou, postou na rede social e depois xingou a Surrai, porque a Surrai não pagou o sinistro, né? É comum essa questão de negativa por velocidade? Ou, assim, a seguradora não tem muito como saber? Só o caminhão, por exemplo, fica registrado? Nesse caso, se tiver prova, produzido... ela nega. Ela vai buscar prova, né? Ela vai buscar prova. Por exemplo, nesse caso, tinha o tacógrafo e tinha a placa no local. Então, por exemplo, com o Google Maps... Gente, olha, com o Google Maps, você consegue verificar o local do acidente, você consegue dar zoom, dar um 360 ali e ver se está certo ou está errado mesmo, né? Então, por exemplo, ela vai lá e vê que tem a placa de sinalização de trânsito, o tacógrafo já provou que estava acima da velocidade. Essa questão também do povo filmar tudo, né, e colocar nas redes sociais. Então, por exemplo, assim, você está fazendo um stories, gravando vídeo, dirigindo. Se naquele momento você causa um acidente e a seguradora tem acesso a esse vídeo, ela vai negar. Ela vai negar. E não reverte, entendeu? né? Então, não. Dificilmente, né? Dificilmente. Porque eu acho eu não sei, as pessoas... não sei se é coisa de brasileiro, mas, por exemplo, o Código de Trânsito fala que você não pode manusear o celular dirigindo e as pessoas continuam manuseando. Isso é uma infração gravíssima. Também tem um texto meu sobre o uso de celular ao volante. É uma infração gravíssima, né? E tem até um vídeo, acho que no meus de uma campanha justamente essa, porque o tempo que você olha e volta, aquilo ali é uma fração de segundos para alguém entrar na frente do seu veículo, um animal, uma criança. Eu digo que já é o principal motivo de acidente. Eu digo que já é o principal motivo de acidente de trânsito é o uso de celular. Eu acho. Sim, porque, e assim, ó... Mesmo que você esteja por exemplo, assim, dirigindo devagar, se você só de você olhar e pegar o celular, se uma criança passa na frente do seu veículo, você atropela. Você atropela, porque você nem viu. Então, assim, não dá para ser negligente, né? Porque, assim... a responsabilidade, assim, é a negligência, imperícia e imprudência. Negligência é falta de atenção. Negligência é falta de atenção. A imprudência, a gente fala que é assim, sabe quando acende aquela luzinha vermelha na sua cabeça? Você sabe que está errado, mas você faz mesmo assim? Que nem a alta velocidade. A alta velocidade ela é uma imprudência. Você sabe que não pode, mas mesmo assim você vai. E a imperícia é quando você não tem habilidade para aquilo. Então, por exemplo, eu não tenho carteira de motorista, eu nunca dirigi um carro e saio com o carro andando. Eu estou sendo imperita. Então, são esses três para caracterizar o ato ilícito dentro do Código Civil. Legal. Caracterizando
a imprudência, a imperícia e a imprudência, você caracteriza o ato ilícito e gera o dever de indenizar. E aí cabe o juiz verificar os danos, né? Se foi de grande monta ou de pequena monta, para poder arbitrar o valor a ser indenizado. Legal. Agora eu lembrei aqui, gente, pior que assim, é tanta coisa. Não, uma live só não vai dar. Voltando, que você falou da questão de o segurado não tem que obter lucro com o seguro, né? E esses dias até um corretor me mandou que uma seguradora optou em reparar o carro de um segurado, que teve um sinistro, e teve remarcação de chassi. E a remarcação de chassi deprecia o carro. E aí, assim, eu não sei se você já pegou algum caso nesse tipo, e se legal por parte da seguradora fazer esse tipo de situação. Porque, assim, se ela precisa reparar de forma que fique exatamente igual, o segurado acha que ele não tem que ter lucro, mas ele também não pode ter prejuízo, né, com aquela indenização. Eu falei para ele, eu teria brigado e não teria aceitado. Eu teria exigido a indenização integral, porque, pô, se ele tá perdendo 30% do valor do bem dele, cara, a seguradora não indenizou ali da maneira como deveria indenizar. Eu não sei se eu tô certo. Se a pólice está falando 100% FIP, tem que ser 100% FIP. Se é carro de leilão, chassi remarcado, ela que faça a pólice de 90%, 80%. Não, mas nesse caso, ela mandou remarcar o chassi. A seguradora, então... ela não deu a perda total no veículo. Eu não sei exatamente qual foi o sinistro, se foi um roubo e depois localizar. Não sei se tinham mexido no chassi, não sei. Eu sei que teve que remarcar o chassi. E com isso depreciou 30% do valor do carro. Mas, poxa vida. Então ela teria que pagar o valor correto. Imagina. Eu falei, eu não teria aceitado. Imagina, recuperou o carro, o chassi, sei lá, tá raspado, precisa mandar remarcar. Eu não vou aceitar. Não. Eu não aceito. Não, porque assim, na verdade, o que acontece? Eu batalharia judicialmente por uma perda total do veículo sem indenizado 100% tabela FIP. Porque assim, se foi objeto de roubo e os fraudadores, aí, os meliantes rasparam, é tudo em decorrência do roubo. Exato. Entendeu? Então, assim, não é justo o segurado ficar com esse prejuízo. É isso mesmo, ô Lu. A Lu ainda colocou assim, mas chassi remarcado consta nas exclusões. E o caso foi isso. Agora, na renovação, a seguradora não queria aceitar. Ela mandou remarcar o chassi e ela não queria aceitar. Não. Tem que entrar na justiça, gente. A gente tem que desafiar também o judiciário. Sim. Quando não tá certo, quando você vê que tem algo errado, entra na justiça. Porque, assim, a gente também tem que lutar pelos direitos, né? Exato. As pessoas falam assim, dá muito trabalho entrar com processo. Sim. Gente, mas se a gente não se a gente não entra com processo e não luta pelos nossos direitos, vai ficar tudo igual e ela vai continuar fazendo dessa forma. Exatamente. Né? Então, realmente entrar mas é isso que você falou. O brasileiro tem essa mania de falar assim, demora muito. Eu não vou receber. Que nem esses dias eu fiz um vídeo falando sobre a questão dos buracos aqui em Guarulhos e dando os caminhos aonde a pessoa tinha que pedir a indenização. E as pessoas, mas porque demora, vai pensando, não sei o quê. Mas, assim, eu não sei se também eu li errado, mas eu vi que até um certo valor tem um prazo que a prefeitura tem que cumprir, tem que fazer o pagamento, né? Se não ultrapassar o valor lá, acho que é RPV que chama. Cara, se você não tentar, se você não lutar pelos seus direitos, nada vai mudar. As coisas estão assim, por quê? Porque a gente sempre foi deixando, deixa pra lá, deixa pra lá. Para de engolir as coisas, cara. Se você acha que não tá certo, você tem que brigar pelos seus direitos, senão você vai sempre ser passado para trás. Sim, tem que lutar sim. Se não tá certo, tem que entrar com ação. Muitas vezes também... Primeiro, eu tenho 20 anos de formada. Quando eu me formei, era processo físico, né? Hoje é tudo eletrônico, tudo online. Eu tive processos que ficaram parados no Tribunal de Justiça 10, 15 anos. Isso não existe mais. Né? Hoje um processo demora. Não vou falar que é rápido, né? Demora. Mas melhorou muito, melhorou muito. Então, por exemplo, assim, juizado aqui em Campinas tá indo rápido. Em um ano você tem uma sentença. Legal.
Em 1 ano você tem uma sentença. Em casos mais complexos, demora cerca de uns 3 anos, realmente, o processo, quando é um acidente de trânsito, por exemplo, muito grave, que tem que fazer perícia, principalmente perícia no IMESC, que é do Estado, aí demora para marcar, demora para responder quesitos, por isso que demora mais, né? Mas, assim, melhorou muito, desde quando eu me formei, já melhorou muito, tá andando muito mais rápido. Hoje é tudo eletrônico, é tudo digital. Até as audiências de conciliação, elas estão sendo feitas de forma virtual. Isso daí para a parte é maravilhoso, porque não precisa nem ir para o fórum, ela faz da casa dela. Então as coisas estão se modernizando, os processos estão andando mais rápido. Então eu acredito que realmente, se você foi lesado, você tem que procurar um advogado ou procurar o fórum, porque o fórum tem o Sejusc, tá? Que é o Centro Judiciário de Conciliação e Mediação, que eles conseguem chamar a outra pessoa para poder pelo menos tentar um acordo antes de entrar com você. Legal. Tem o gov.com, que eu não usei, não sei a rapidez desse site. Então, é uma forma de poder buscar os seus direitos. Acho que tem que realmente não ficar quieto. Buscar de alguma forma, e hoje está andando bem mais rápido. Então, para motivar, né? Porque às vezes a pessoa acredita que demora muito. É verdade. Bom, vamos ler uma última perguntinha aqui, que já vai dar 1h30. Olha, quando, em caso de sinistro, perda parcial, veículo com mais de 10 anos... Ficou mudo. Não estou escutando. Quando, em caso de sinistro de perda parcial, veículo com mais de 10 anos, o segurado é obrigado a aceitar o acordo para comprar as peças ou a seguradora deveria acionar a perda total? Esse é um caso recorrente. O que acontece? Como houve essa questão da escassez de peças, e também às vezes quando o veículo já não tem, já é um veículo que saiu de linha, as seguradoras ou oferecem um valor, tá aqui X valor e você compra as peças e fica com o bem. Ou então, você faz a cotação dessa peça no mercado, eu te pago para você comprar essa peça, mas às vezes a peça não é original, é uma peça compatível, tal, com a montadora. Eu aqui, Rosiane, assim, eu tive 2 situações que o cliente aceitou de boa, porque eram peças assim que não impactavam em nenhuma modificação do veículo. E vamos falar bem a verdade, cara. Quando você vai fazer um reparo particular, quantas são as pessoas, tá? Qual o percentual? Lógico que a gente não vai ter isso, mas qual que é o percentual de pessoas que buscam peças realmente originais da marca? É a minoria. Você pode ter certeza que é a minoria. E muitas vezes no acordo, o cliente sai ganhando e sai ganhando muito. Eu falo porque assim, o meu pai teve um sinistro, bateu num carro de um terceiro. Levou numa funilaria, o cara cobrou R$450 para fazer a funilaria. Como eles estavam apertados, eu falei assim, pai, vamos acionar para a terceira. Acionei. Foi fazer a vistoria pela seguradora, né? Ela já era um carro antigo, então a seguradora ofereceu o dinheiro para o terceiro fazer o conserto. Sabe quanto a seguradora ofereceu? 4.500. O cara ganhou 10 vezes mais o valor do conserto, aonde ele queria levar para consertar. Você acha que ele foi consertar com peça original, foi buscar peça original do carro que nem existia, né? Não existia. Cara, ele foi lá e pagou os 450, embolsou o resto e ficou felizão da vida, porque eu também ficaria. Então, às vezes a gente tem que... É que assim, o acordo, gente, o acordo, as pessoas têm que entender assim. O acordo, às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa para dar o acordo, do que às vezes você levar adiante, né? Então, isso até para o judiciário a gente trabalha muito. Eu tenho curso de conciliadora e mediadora. Às vezes é melhor você abrir mão de um pouco e já resolver o problema do que levar aquilo para frente. Se não tem peça, se a peça é escassa,
vê o que realmente a seguradora tem a oferecer e pensa se esse acordo é interessante. Ah, vou abrir mão de um pouco agora, mas eu estou evitando aí que o meu carro fique parado 6 meses, que eu fique sem carro. Exato. Então, assim, tem que pesar. Às vezes você está perdendo um pouquinho agora, mas você está ganhando lá na frente. Então, o acordo, assim, você sempre abre mão de alguma coisa para fechar acordo. Exato. Né? Lógico que acontece aqueles acordos de oferecer o valor integral, acontece, né? De você ser indenizado integralmente com acordo, sim. Mas acordo, normalmente, você tem que abrir mão de um pouquinho para poder já resolver aquela situação naquele momento. Não, né? e vamos combinar. Vai super pesar se vale a pena ou porque não. às vezes o segurado, ele quer exigir muita coisa, né? Quer exigir muita coisa. Mas, gente, vamos combinar que um carro 10 anos, ninguém vai comprar peça original. Não vai. Não vai comprar peça original. Se ele for fazer esse conserto no particular, ele vai comprar uma pecinha paralela, você não tem a dúvida disso. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado também. Tem coisa que a gente precisa entrar forte na briga e tem coisa que você tem que falar, meu filho, vamos conversar aqui. Vamos, né? Vamos conversar, eu e você aqui, vamos ter uma conversa séria e honesta. Né? A seguradora não está, de repente, que nem no caso de remarcar o chassi, eu achei um absurdo. Mas nesse caso, cara, ela põe um para-choque que não é original. Não é original, porque não tem a marca gravada lá. Não, e tem que ver, se a pessoa usa muito o veículo, ver o que é mais interessante, já ficar com o carro pronto e tocar a vida do que ficar esperando peça original. Não. Tanto é que a nova circular, né, nova circular sobre seguro automóvel traz justamente isso, né, de utilizar aí peças similares, né, então trouxe aí esse regulamento. É verdade, verdade mesmo. Ai, gente, amei, eu vou desativar os comentários para o pessoal tirar um print. Eu adorei, vai ficar papo aí para a próxima live, né? Vamos falar então. E é o que eles falaram aqui, para fazer uma live de cada produto, eu estou aqui para isso. Eu amo falar sobre seguro, então eu estou sempre à disposição, né? Querendo marcar, a gente agenda aí, a gente vai falando sobre... Essa parte eu só queria depois fazer uma só para falar dessas coberturas de responsabilidade civil, que eu acho bem importante. E falar de casos, né, que eu tive de acidente de trânsito, que traz aí uma reflexão. É legal, porque aí você traz esses casos para a gente, porque... Muitas vezes, eu acho que é papel do corretor também, ser um pouco mais enérgico. É igual o médico. Só que o corretor, ele tem um problema de baixa autoestima. Ele acha que a profissão dele não tem valor. Ele acha que talvez não seja uma profissão. Então, ele não se vê, às vezes, com autoridade de impor algumas coisas para o segurado. Entendeu? Do segurado falar assim, tira isso aqui. E você falar assim, ó, não, calma aí, peraí, ó. Vamos ver a diferença de valor dessa para essa daqui? Você tá vendo o quanto você vai perder se você fizer com essa? Cara, você vai pagar um valorzinho a mais. Então, a gente tem que agir e é aí que você mostra o quanto você é profissional. É a mesma coisa o médico. Você não vai chegar na frente do médico, o médico vai falar para você, ó, você vai tomar esse remédio aqui, esse aqui. Ah, não, doutor, esse aqui você tira, porque esse aqui eu não gosto. Esse aqui eu não vou tomar porque tá muito caro. Você não vai fazer isso. Então, a partir do momento que o corretor se enxergar assim, talvez ele passe mais profissionalismo, né? E aí o cliente também deixa de ver ele simplesmente como um vendedor de seguro. Aquele cara chato que me liga para passar o custo do seguro, da renovação. O seguro é um mal necessário. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que agir dessa forma e ser enérgico com o segurado. Porque, da mesma maneira, o médico é o médico que manda, ele, não é você que decide. E vocês, corretores, utilizem as redes sociais para orientar e para divulgar a importância do seguro. Exato. Agora a gente tem uma ferramenta que são as redes sociais, justamente para a gente colocar a importância do nosso trabalho, para que serve isso. Então, assim... eu acho, o meu Instagram eu uso justamente para isso, para mostrar a importância
né, do seguro, do plano de saúde, a importância de saber da responsabilidade civil, que são os temas que eu mais amo dentro do direito. Eu sou civilista, né, então dentro do Código Civil eu faço direito de família, eu faço sucessões, mas a minha especialidade, a minha paixão é seguro, responsabilidade civil. Então, assim, de divulgar conhecimento para que as pessoas entendam a importância. A partir do momento que o consumidor entender que é importante, ele vai começar a dar valor para o profissional. Exato, é verdade. E quando ele vê que ele está sendo bem orientado, ele vai dar mais importância a isso. É verdade, você falou tudo. Eu acho que muitos corretores precisavam escutar o que você disse hoje. Gente, preparem aí, tirem um print nosso, postem. Já tiraram? Eu amei, adorei, obrigada de coração. Assim, a gente vai conversando e vai surgindo cada vez mais perguntas, cada vez mais dúvidas. Eu acho que foi super produtivo. Eu acho que para os corretores, principalmente para aqueles que estão começando, para começar de maneira correta, sabe? Sendo realmente consultor, mostrando para o segurado a importância, como contratar direito, ser firme quando o segurado não quer fazer a coisa certa, né? Como já aconteceu, e inclusive vou contar a última história aqui. Às vezes tem até às vezes tem até o meu cliente, ele até aparece aqui de vez em quando, hoje ele não apareceu não, então eu vou falar dele. Peraí. Deixa eu colocar os comentários aqui de novo. Ele foi um desses casos, tá? Ele tinha mudado pro litoral. Aí ele me pediu uma cotação, estava comprando um outro carro, e ele já é meu cliente há muito tempo, peguei e passei, esse para minha esposa. Já tinha o perfil aqui, mandei para ele. Quando ele viu a proposta, ele falou assim, não, mas eu voltei aqui para São Paulo. Eu falei, mas o senhor não me falou. Então a gente tem que fazer essa, né, com o endereço de São Paulo, e inclusive mudar a sua. Aí quando eu passei a do endereço de São Paulo, aumentou acho que tipo R$1.000. Não, pelo amor de Deus, pode fazer com o endereço da praia. Eu falei assim, advogado, tá? O endereço da praia, eu falei, então assim, vou fazer assim, eu vou escrever um e-mail aqui para o senhor, no qual o senhor está ciente que em caso de sinistro pode ser que o senhor não receba, e que eu lhe avisei, e que dessa forma o senhor tira totalmente a minha responsabilidade em relação a isso. Ele falou, manda para o endereço de São Paulo. Então, tá vendo? Tem que se impor, tem que se impor. É isso. Sabe por quê? Porque assim, a gente tem que parar de ser melindroso, porque tem profissionais que tem que falar a verdade, porque assim, a pessoa só quer escutar aquilo que ela quer. Se você falar coisa que ela não quer, ela já não gosta. Gente, para de ser melindroso. O advogado, o corretor, fala o que você precisa escutar e ouça o advogado, ouça o corretor, porque ele está falando para o seu bem. Ele não está... Não é para o seu mal, pelo contrário, para o seu bem. Às vezes você escuta coisa que você não quer, que nem a gente, como advogado, às vezes tem que orientar o cliente, ele às vezes não gosta da sua orientação. Sim. Mas você tem que cumprir o código de ética e falar o que realmente tem que ser falado. Isso, exatamente. Então, mas é isso. Parar um pouquinho de se mas quando a gente se impõe, quando a gente mostra realmente para ela, ixi, esse cara aí, ele é profissional, ele sabe do que ele está falando. É a gente falar com propriedade, se a gente ficar só aceitando o que o segurado, tira isso, enxuga isso aqui, não sei o quê. Não precisa disso não. Se você não explica para ele, não, mas tudo bem, mas você está tirando por quê? Mas olha, você já pensou como essa cobertura é importante? Agora, se a gente ficar só naquela questão de linha de produção, hoje eu até falei num grupo de corretores que eu falei, gente, esse ano para mim, menos é mais. Eu vou trabalhar para menos pessoas de maneira mais consultiva, e às vezes você tem um pouco mais até de paz, você trabalha melhor e trabalha de maneira mais eficiente, servindo as pessoas de maneira melhor, né? Então, pensem nisso, tá? Invistam no estudo, invistam em livros, cursos, porque a profissão de vocês é importante. Sim. E tem muita coisa aí nova no mercado que vocês podem se aventurar aí. É um oceano azul realmente de oportunidades. Então, de oportunidade. Verdade. E posso fazer um convite aqui? Faz. Só deixar um recadinho. Porque, assim, eu sou presidente da Comissão de Direito Securitário aqui da OAB de Campinas. Os eventos, eu vou tentar fazer todos os eventos de forma online para que todos possam participar. Os eventos da OAB são
são públicos, vocês podem assistir, vocês fazem a inscrição e vocês assistam. Alguns são pelo YouTube e outros serão pelo Zoom. Então, mas fazendo a inscrição, vocês podem participar, tá? É aberto, não é só para advogados. E eu prometo para vocês que eu vou trazer grandes nomes aí para vocês da área do seguro, tá? Pra gente aí aprender todo mundo junto. Legal. Gente, quem não segue ainda, segue aí a Grazi, pra gente estar sempre aí conectado com essas informações que são super importantes. Às vezes o pessoal fala assim pra mim, eu não sei que conteúdo postar na internet. Olha que riqueza de conteúdo. Que nem ela mostrou um livro aí sobre fraude, que nem eu tenho um livro aqui que fala sobre jurisprudência. Conteúdo a gente tem muito. Então a gente precisa trazer isso para que as pessoas saibam. Eu vou dar uma dica de ouro. Eu vou dar uma dica de ouro para você. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo achar. Ó. A SUSEP, ela tem um guia de orientação de defesa do consumidor. Então você vai lá, não tem? Eu tenho. Então você vai lá no site da SUSEP, puxa lá, guia de orientação e defesa do consumidor. Gente, tem conteúdo para vocês o ano inteiro. Verdade. Vocês pegam uma apostila da SUSEP e vai explicar o seguro de pessoas, o seguro residencial. Ali você tira ideias, né, de conteúdos. Então você vai se inspirando. Gente, eu tenho certeza, é conteúdo pro ano inteiro. É muito legal, e vocês informam o consumidor. Eu amei demais. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Vai ficar gravada. Depois eu subo ela lá no YouTube, porque às vezes o pessoal, para depois achar aqui no Instagram, é ruim. E no YouTube dá pra gente dar uma aceleradinha, né? Então eu tô subindo todas as lives lá também. E eu espero que ajude mesmo, porque é o que eu falei. A palavra do meu ano é relevância. Então eu quero trazer aqui conteúdos relevantes, que informam, que dão insights, que ajudem as pessoas a trabalhar melhor, se conscientizar em relação às nossas responsabilidades também, como a gente falou da questão de acidente de trânsito, que é algo que é um dado que me deixa muito incomodado, saber que no Brasil, terceiro país que mais mata no trânsito no mundo, isso é um dado, cara, que isso me machuca. 90% é por causa de negligência. Exatamente. 90% dos acidentes acontecem por falta aí de atenção, né? Por pura negligência do ser humano. Exato. Aí reclama que o seguro tá caro, mas como que a gente está contribuindo para isso, né? Então, depende, assim, da atitude de cada um também, se conscientizar para dirigir de uma maneira mais consciente. Trânsito mata, é muito triste. Vai ficar gravado, Reginaldo. Vou subir a live. E falei que depois que eu subir a live, que vai ficar gravada, eu vou sortear essa canequinha aqui que todo mundo gosta, ó. Mais café, menos sinistro. Tá aqui pertinho. Vocês deixem um comentário lá na live, que depois eu vou sortear a caneca. Obrigada, viu, Grazi? Amei, ó. 1h40, senão a gente não para de falar mais. A minha bateria já tá acabando, mas amei. Obrigada mesmo. Gratidão de você ter aceitado. Imagina, e depois a gente marca mais. Vamos, com me sigam lá e participem dos eventos, tá? Da OAB. Não, e sempre que tiver, eu também vou avisar o pessoal nos stories também. Tá bom? Isso. Beijo, gente. Um beijo, boa noite pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.